a questão da Palestina continua a encher as nossas telas. Mas por quê? Bem, é uma injustiça e uma negação dos direitos humanos que tem persistido há mais de 100 anos, com implicações a nível mundial. Aqui está um breve resumo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações coloca a Palestina, anteriormente parte do Império Otomano, sob a administração britânica, que apoiava a criação de um Estado judaico naquela região. Uma posição que agradou os líderes sionistas que a consideravam como a antiga pátria judaica. Perante uma crescente migração e o domínio estrangeiro, os palestinos, que habitaram esse território durante séculos, revoltaram-se entre 1936 e 1939, o que levou à repressão, inclusive por parte das forças britânicas e das milícias judaicas. Em 1947, a ONU decidiu dividir a Palestina em dois estados independentes. Jerusalém ficaria sob a administração da ONU. No entanto, Israel declarou a independência em 1948 e ocupou muito mais da Palestina do que o previsto no plano de partilha, exceto a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, controlada pela Jordânia, e a faixa de Gaza, controlada pelo Egito. Mais de metade dos palestinos foram expulsos ou fugiram das suas casas e acabaram em campos de refugiados na Cisjordânia, em Gaza e nos países vizinhos. Os palestinos referem-se a isto como a Nakba, ou catástrofe. Eles permanecem refugiados até hoje, a maioria contando com a ajuda da Agência da ONU para os Refugiados da Palestina, que foi criada especificamente para este caso. Na Guerra dos 6 Dias de 1967, travada entre Israel e os Estados Árabes vizinhos, mais meio milhão de palestinos foram forçados a fugir. Israel ocupou Gaza e a Cisjordânia e anexou Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha. Nos anos seguintes, a Assembleia Geral da ONU afirmou os direitos dos palestinos à autodeterminação, à soberania, à independência e ao regresso dos refugiados. Em 1974, a Assembleia Geral reconheceu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, como o único representante legítimo do povo palestino. Os palestinos revoltaram-se contra a ocupação israelita em 1987, referida como a Primeira Intifada ou Revolta. Seguiu-se uma intensa diplomacia que levou à assinatura dos Acordos de Oslo, de natureza provisória, entre Israel e a OLP na década de 1990. Os palestinos reconheceram Israel e a Autoridade Palestina foi criada para governar partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Negociações posteriores falharam na resolução das restantes divergências, uma vez que Israel expropriou terras palestinas e continuou a transferir a sua população para assentamentos ilegais em território palestino ocupado. Durante a Segunda Intifada em 2000, seguiram-se confrontos armados e ataques à bomba. Israel construiu um muro de separação na Cisjordânia, grande parte dentro do território palestino, confiscando terras e restringindo a liberdade de circulação. O Tribunal Internacional de Justiça determinou que o muro dentro do território palestino era ilegal. Em 2005, Israel retirou tropas e colonos de Gaza. Depois de uma tomada armada em 2007 pelo Hamas, o movimento de resistência islâmica da Palestina, Israel impôs um bloqueio a Gaza que exponenciou a crise humanitária e a resistência palestina. A Palestina tornou-se um Estado observador não membro da ONU em 2012. E alguns anos mais tarde, o Conselho de Segurança exigiu que Israel parasse a atividade ilegal de assentamentos. No entanto, os assentamentos continuam a expandir-se. Apesar do amplo apoio internacional a uma solução de dois estados, não foi possível resolver de forma justa as questões fundamentais do Estatuto Final, de acordo com as resoluções da ONU. E é por isso que até que a justiça e o direito internacional prevaleçam, e Israel termine a sua ocupação, a luta palestina pelos seus direitos continuará a encher as nossas telas. Produzido pelo Comitê da ONU sobre o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino. Para saber mais, visite o Unispal, o maior arquivo online do mundo de documentos sobre a questão da Palestina.